irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos orar ao Senhor. Irmãs, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus, mais uma vez nos reunimos nesta noite, segundo a Tua soberana vontade e graça, para que, assentados aos Teus pés, ó Senhor, possamos receber de Ti o genuíno alimento espiritual. Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor realizou lá na cruz, porque sem ela estaríamos perdidos, Senhor. Estaremos perdidos nesse mundo, estranhos ao Senhor, inimigos do Senhor por natureza, alheios às promessas. Mas agora o Senhor já nos justificou, já nos reconciliou, já promoveu a paz entre nós e o nosso Deus, e nos levou de volta a um caminho de vida por meio de Ti mesmo, Senhor, onde nós podemos habitar na presença do nosso Pai Celestial, nosso Deus glorioso e santíssimo eternamente. Nosso Pai, nós Te adoramos, porque foi o Teu amor que moveu, Senhor, todo o Teu trabalhar para o cumprimento do Teu eterno propósito. E o Senhor nos chamou um chamamento santo, um chamamento gracioso, porque nós nada merecíamos, ou melhor, merecíamos o inferno, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a comunhão do Teu Filho amado, e termos comunhão com o Senhor em um só Espírito. Senhor, muito obrigado por este privilégio, sermos introduzidos nessa esfera celestial, santa e espiritual do Teu amor, o amor do Deus triuno. De fato, não somos merecedores, mas o Senhor assim o quis, pela Tua soberana vontade. E só temos a Te louvar e Te agradecer, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Mas essa noite nos conduz pelo livro de Apocalipse, e que a revelação das Escrituras encha os nossos corações e mentes de um só desejo: estarmos preparados para a Tua volta e anelarmos por ela, Senhor. É o que nós precisamos nesses últimos dias, onde o nosso adversário tem lançado setas, tem promovido as mais diversas atrações para desviar o Teu povo de olhar para o Senhor, de percorrer este caminho cujo alvo é Cristo. Por isso, Senhor, precisamos estar atentos e vigilantes. Desperta-nos pelo Teu Espírito, Senhor, para que estejamos atentos e vigilantes, para que acordemos deste sono terrível, Senhor, porque a Tua volta está próxima. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então vamos retomar o nosso estudo de Apocalipse a partir do capítulo 19 hoje. Na última reunião que fizemos no domingo, a tônica do Espírito foi Babilônia, um sistema religioso que busca fazer oposição à Igreja do Senhor. Esse sistema maligno, demoníaco, que parece externamente com algo santo e celestial, mas por dentro está cheio das imundícias, das abominações da sua prostituição. E temos que tomar cuidado. Babilônia não é a igreja. A igreja do Senhor é a sua noiva, a qual Ele tem preparado, adornado, purificado, para apresentá-la a si mesmo, como está em Efésios. Uma igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem nenhuma mácula. E nós temos que levar em consideração, irmãos,
que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aí está a nossa esperança e a nossa segurança. O Senhor levará a cabo o seu propósito de apresentar para si mesmo esta igreja. Por mais terrível que sejam os cenários que nós temos visto nesses dias se aproximam da volta do Senhor, e nós usamos o vídeo na última reunião para vermos que Babilônia não se confunde com a igreja, e que nem tudo aquilo que se denomina, se autodenomina igreja, de fato é igreja. Nem é tudo aquilo que se diz celestial, santo, e tem o nome de Deus, de fato é de Deus. Para que sejamos atentos, para que não caiamos nessas ciladas. Hoje então, começamos a partir do capítulo 19, no verso 1. Então vou convidar os irmãos para nós começarmos a leitura. Então Apocalipse 19, verso 1 diz assim: depois destas coisas, que coisas? O julgamento de Deus sobre Babilônia, uma Babilônia espiritual e uma Babilônia material. Quando eu digo uma Babilônia espiritual, estou me referindo ao sistema religioso. Lembre-se do que nós lemos lá em Apocalipse 17. João foi transportado em espírito para um deserto, e lá ele viu aquela mulher, aquela figura espantosa. É uma Babilônia espiritual. Mas também, no capítulo 18, é dito que a cidade foi destruída, a cidade foi queimada, se referindo então que essa Babilônia espiritual terá uma representação geográfica, uma cidade aqui no mundo, na terra, que muitos acreditam se tratar de uma Roma renascida, né? Já estudamos esse aspecto, não vou retornar. Então aqui está dizendo, depois dessas coisas, significa depois do julgamento de Babilônia, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo. Bom, que é essa numerosa multidão? Né? Quem é que está dizendo? De quem provém essa voz? Vamos ali em Apocalipse capítulo 7. Está pertinho. Verso 9. A expressão utilizada pelo Espírito é muito parecida, né? Então diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então esta numerosa multidão que estamos vendo aqui no capítulo 19 se refere ao povo de Deus, à igreja de Deus. Então vamos voltar lá agora para o capítulo 19. É muito fácil concluir, né, irmãos? Porque está dizendo uma numerosa multidão de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós sabemos que o Senhor está formando a sua igreja, o seu reino, a partir das mais diversas tribos, línguas, povos e nações. O que seria isso? Tanto judeus como gregos, né? Tanto judeus como gentios. E é interessante que em Colossenses é dito assim, que em Cristo não há mais essa diferença de judeu, de gentio, de judeu, de grego, de escravo, de livre, de bárbaro. Não tem mais, porque somos um em Cristo Jesus. Então, esse povo aqui, sem dúvida nenhuma, é aquilo que Pedro se refere: uma nação de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, voltando ao capítulo 19, verso 1, vamos retomar com detalhes. Ouvi no céu como que grande voz de numerosa multidão,
E o que esta numerosa multidão estava dizendo? Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Que está falando sobre o julgamento de Deus, que são os flagelos. E aqui, dentro desse julgamento, que são os flagelos, veja o que é dito aí: pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, esse louvor, ele está descrito de forma mais resumida no capítulo 18. Veja aí, o verso 20 do capítulo 18. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, estão vendo? O capítulo 19 é uma adoração naquilo que o capítulo 18 está dizendo: exultai sobre ela, ó céus, porque Deus julgou a vossa causa. Essa mulher, essa Babilônia, essa prostituta, essa mãe das meretrizes, essa grande meretriz, mãe de todas as prostituições, ela estava manchada com o sangue dos servos de Deus que foi derramado por ela. E agora Deus julgou a vossa causa. Então, aqui no capítulo 19, nós vemos o povo de Deus, os céus exultando e adorando a Deus por este julgamento. Verso 3: segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então, não apenas o povo de Deus, a igreja de Deus, adora o Senhor pelo justo juízo que ele exerceu sobre Babilônia, mas também os seres celestiais, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, anuem com essa adoração, dizendo amém. O que significa amém, irmãos? E assim seja. Para nós, hoje em dia, falar amém é muito comum, trivial. Qualquer coisa que se fala hoje na igreja, as pessoas, amém. Mas quando nós falamos amém, a oração, é que estamos sendo um com aquela oração. Essa é a nossa responsabilidade. Tem muita gente que fala amém automaticamente. O irmão está orando lá e está falando amém, sem refletir no que está dizendo. Mas quando diz amém, está sendo um com aquela oração. E aqui os seres celestiais estão sendo um com a adoração proveniente da igreja. Eu quero fazer um quadro aqui rapidamente de alguns momentos em Apocalipse que esses seres celestiais prostraram-se e adoraram, para nós vermos em que patamar está esse ato de Deus de destruir para todo sempre Babilônia. Irmãos, Babilônia como uma mulher é um sentido figurativo, assim como a igreja sendo uma mulher é um sentido figurativo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, né? Não pense que Babilônia sendo uma mulher é um sentido literal. Por que eu estou me referindo a isso, meus irmãos? Porque quando a gente olha Apocalipse capítulo 21, nós não vemos Babilônia sendo lançada no lago de fogo. Nós vemos o anticristo, né? Nós vemos o falso profeta, nós vemos o dragão, o diabo, Satanás, nós vemos o inferno e nós vemos todos aqueles adoradores da besta, homens que preferiram seguir a besta e o dragão ao seguir o nosso Senhor. Você não vê em momento nenhum na Bíblia relatando que Babilônia foi lançada no lago de fogo. Por quê? Porque essa mulher é um sentido figurativo e não literal, tá? Mas
vamos para aquele quadro que eu havia mencionado para os irmãos. Abram suas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 5. Verso 8. O irmão leia, por gentileza. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tá bom. Esses 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram em que contexto? No momento da abertura do livro, porque aqui neste capítulo relata que tanto nos céus como na terra, como debaixo da terra, não foi achado ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. E João diz que ele chorava muito em razão disso, porque abrir este livro e desatar os selos significa o cumprimento do eterno propósito de Deus. Então, quem é achado digno? O Cordeiro de Deus. Veja aí o verso 9. E entoaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o primeiro momento em que esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes se prostram para adorar, está no contexto da abertura deste livro, do cumprimento do eterno propósito de Deus. Robson, por que você insiste em dizer cumprimento do eterno propósito de Deus? Porque se o livro não fosse aberto e os selos não começassem a ser desatados, nós não teríamos aqui o que Apocalipse narra, né? Abriu-se o primeiro selo, o segundo selo, o sexto selo. Do 7º selo abriu-se as 7 trombetas. Da 7ª trombeta abriu-se as taças, as 7 taças, dentre as quais nós estamos vendo aqui o julgamento de Babilônia. Então, quando nós, para concluir aqui essa primeira etapa, quando nós falamos que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram lá diante da adoração em razão do julgamento de Babilônia, quer dizer que o julgamento de Babilônia tem um grau de tal importância quanto a abertura do livro. Porque são momentos iguais em que os anciãos se prostram, né? Então tem um peso igual o da abertura do livro, tá? Agora vamos no segundo texto aqui. Apocalipse capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Pode ler o 12 também. Dizendo: Amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o contexto aqui? A exaltação da figura da figura como Salvador do nosso Senhor. Veja aí o verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Irmãos, a que podemos relacionar a salvação? A obra de justificação promovida pelo nosso Senhor. E aí você tem todo um contexto. Quando é que a obra que o Senhor realizaria foi profetizada? A primeira vez. Os irmãos sabem? Gênesis capítulo 3. Vamos ler lá? Para a gente ver o que significa que a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3.
verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a obra da cruz sendo anunciada, a obra da salvação. Porém, inimizade entre ti quem? A serpente, e a mulher. Quem é a mulher aqui? Né? A mulher, ela pode ser vista como uma figura de Israel, uma figura da igreja, né? E aí você vê aqui o restante do verso: entre a tua descendência. A descendência então da serpente é tudo aquilo que é maligno, e o seu descendente, o que é o descendente dessa mulher? O Senhor Deus encarnado, o Filho de Deus. E aí diz assim, ó, este quem? O Filho de Deus te ferirá a cabeça. Ferirá a cabeça de quem? Da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Para que o Senhor destruísse a serpente e a sua descendência, foi necessário que acontecesse o que com ele? Ele rendesse a sua própria vida, ele experimentasse a morte. Ele morreu, irmãos, a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida. Então ele teve que entregar a sua vida. Isto é ferir o calcanhar do Senhor. Mas com esta morte, Deus destruiu, aniquilou todo o poder maligno sobre aqueles que ele estava chamando para serem seus, a descendência da mulher. Compreenderam isso, irmãos? Então lá, no contexto de Apocalipse, os anciãos se prostram também sobre esse pano de fundo. Ao Deus que está entronizado e ao seu Cordeiro pertence a salvação. A salvação não está na placa das igrejas. A salvação não está neste ou aquele pregador. A salvação não está sequer na nossa boa vontade, na nossa disciplina de buscar o Senhor. A salvação está nele. Ele é a salvação. Irmãos, e salvação é uma palavra muito ampla. Vamos pegar pelo menos 3 etapas. O Senhor salvou o nosso espírito, vivificando o nosso espírito. O Senhor está salvando as nossas almas, onde residem nossos pensamentos, vontades e emoções. E o Senhor salvará os nossos corpos, nos redimindo deste cativeiro de corrupção, nos dando corpos celestiais como o dele é. Por isso que Hebreus capítulo 2 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque a salvação de Deus nos atinge em todas as esferas possíveis. E nós precisamos disso, tá, irmãos? Abra a sua Bíblia rapidamente em Romanos. Romanos capítulo 5. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Tá bom aí. Aqui, o Espírito de Deus está se referindo à salvação do nosso espírito. Se nós, quando ainda éramos inimigos, agora nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. A morte do Senhor nos salvou em nosso espírito. Agora veja a parte B do verso. Pode continuar lendo, irmão.
morte de seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, agora já reconciliados, a obra já foi realizada, nós cremos no Senhor, seremos agora, muito mais agora, seremos salvos pela sua vida. Irmão, você se acha muito impaciente? Se acha muito nervoso, irritadiço, intolerante, chato, né? Você não tem paciência com seus filhos, com sua mulher, com seu marido? E aí você fica fazendo um treinamento, dizendo assim: hoje eu vou ter mais paciência com a minha mulher, ou com o meu marido, ou com os meus filhos. Você é daquelas pessoas com essa boa vontade? Desista, irmão. Porque a única pessoa capaz de nos salvar dos nossos pensamentos, vontades e emoções naturais que estão nas nossas almas, que trazemos essa bagagem do mundo, é a vida do nosso Senhor. Você quer ser salvo disso? Você quer amar mais as pessoas? Você precisa, e eu preciso, mais da vida do Senhor. Abra rapidamente aí, não é o objetivo do nosso estudo, mas abra aí capítulo 8 de Romanos. Verso 1 e verso 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo, irmãos? O que me livra da lei do pecado e da morte? A lei do Espírito e da vida. Então a gente vê muito cristão fazendo o quê? Tentando agradar a Deus pela sua própria boa vontade. Não, porque Deus manda eu amar os outros, então vou aqui fazer força e vou conseguir amar aquele irmão que, olha, o irmão que dá trabalho, mas eu vou me policiar aqui, eu vou tolerar ele, porque Deus manda, né? Não, irmãos, o amor transbordante do Senhor vai transbordar através de nós para amarmos uns aos outros, como o Senhor diz, pela vida, pela lei do Espírito da vida. O que o Senhor diz lá em João? Se eu estiver muito rápido, os irmãos me falam, tá? O Senhor diz lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Vocês são os ramos desta árvore, mas eu sou a árvore. Vamos fazer um exercício de pensamento assim. O galho do pé de manga pode dar manga se o galho não tiver no pé de manga? Você cortou o galho e botou ele lá no canto, ele vai dar manga? Ele vai produzir fruto? E aí, irmãos, produz? Não produz, né? Então, mas o galho lá no pé de manga, pode ter certeza, ele vai produzir fruto. Ele vai receber tudo o que ele precisa, tudo que é a vida da árvore, do pé de manga, vai se exteriorizar nos galhos, né? Então, assim funciona com a igreja. A vida de Cristo vai, então, manifestar as virtudes de Cristo através de nós. Se nós não negarmos a nós mesmos, ou seja, amarmos mais as nossas razões, os nossos motivos, porque está todo mundo errado, a gente que está certo, todo mundo tem que entender a gente, essa vida não terá caminho para se manifestar. A lei do Espírito da vida é que nos liberta da lei do pecado e da morte. Não somos nós que nos libertamos da lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito e da vida. Agora os irmãos entendem por que aqueles anciãos estão se prostrando e dizendo: a Deus e ao Cordeiro é que pertence a salvação, no seu sentido mais amplo possível. Nos salvar, inclusive, só um último detalhe aqui, das boas intenções, das boas vontades. Isso também é importante. Muitas vezes a gente, com boas intenções, com boas vontades, podemos estar fazendo algo contrário à vontade do Senhor. Tem um irmão que faz um estudo, o Senhor o
deu essa graça para ele, essa revelação, falando sobre a centralidade de Cristo. Aí ele vai tocando em pontos que são pontos positivos, dizendo que se esses pontos positivos estiverem ocupando um ponto central nas nossas vidas, eles também estão contrários à vontade de Deus. Ele fala da igreja, ele fala da família. Não são pontos positivos, né? Cuidarmos das nossas famílias, cuidarmos da igreja de Deus, são pontos absolutamente positivos, que podem se tornar negativos se isso ocupar o centro das nossas vidas. Porque o centro das nossas vidas não pode ser nem as nossas famílias, o centro das nossas vidas não pode ser o nosso trabalho, nem a igreja. O centro das nossas vidas deve ser Cristo. E a partir daí, tudo mais estará no seu devido lugar. Então, nós precisamos de salvação, inclusive, das coisas aparentemente boas, lícitas, né? Paulo fala sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu também não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então temos que ter cuidado com isso. Cristo deve ser o centro, porque é pela sua vida que somos salvos. Estando já reconciliados com Deus, seremos salvos, muito mais agora, pela sua vida, né? Graças ao Senhor por isso. Então esse é o segundo pano de fundo, o segundo quadro que colocamos para dizer o quê? Os anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram para adorar quando o livro foi tomado pelo Cordeiro para ser aberto. Os anciãos e os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram para adorar sob o contexto da salvação de Deus, né? Nós temos outros aqui, mas vamos apenas em mais um quadro desses. Apocalipse 11:16. Vamos lá? Verso 15 e verso 16. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Está vendo? Qual é o contexto aqui? O Senhor Jesus assumiu o seu reino, a segunda vinda de Cristo. Então, os anciãos também se prostraram para adorar. E é interessante que essas passagens que nós lemos, que a adoração desses anciãos está cercada da seguinte frase: pelos séculos dos séculos. Lá em Babilônia, pois a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui, né, ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o caráter eterno do trabalhar do Senhor. Graças ao Senhor por isso. Vamos voltar lá em Apocalipse 19 para continuarmos. Verso 5 agora. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Quem deve dar louvor ao nosso Deus? Todos os servos. Todos os servos. Mas aqui traz as características de um servo. Qual é a primeira aí? A característica primeira, digamos assim: os que temeis, os que temei a Deus. A Bíblia, quando a gente vai pesquisar essa palavra temor do Senhor, ela em nada está relacionada a medo de Deus. O medo é fruto do pecado. Não tem nada relacionado, não está nada relacionado a temor. Vamos pegar alguns textos para nós entendermos isso. Abra sua Bíblia lá
Vamos ver aqui. Provérbios, capítulo 2, verso 5. Vamos a partir do verso 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sabedoria de Deus. No Novo Testamento, o Espírito de Deus fala para nós. Fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Então nós poderíamos perfeitamente substituir essa palavra sabedoria por Cristo. Se buscares Cristo como a prata ou como tesouros escondidos o procurares, então entenderás o temor. Então o temor está relacionado à busca pelo Senhor, como um tesouro que Ele é. Irmão, se alguém falasse para nós aqui que tem 5 milhões de reais escondido aqui no prédio do nosso local de reunião, dizendo quem achar primeiro é dele, eu acho que viraríamos à noite, né? Procurando em cada pequeno espaço. Se buscares a sabedoria como um tesouro oculto, talvez esqueceríamos até de comer, não é? Não, almoçar, jantar. Vai que nesse meio tempo o Jonathan acha na minha frente esse dinheiro. Não vou fazer isso agora não. Aí a gente começa a entender o significado do jejum. Muitas pessoas fazem jejum por corrente, né? Para constranger a Deus a fazer aquilo que elas querem. Jejum não está relacionado a isso. Não tem? Eu estou jejuando para Deus me dar um casamento. Estou jejuando para Deus me dar um emprego. Está mais com cara de greve de fome do que jejum, né? Isso aí está mais parecendo greve de fome. Sabe aquelas pessoas que falam, enquanto a pessoa não fizer isso para mim, eu não vou comer mais. Isso não tem nada a ver com jejum. Talvez o significado do jejum, de uma forma mais compreensível para nós, seja isso que eu acabei de falar. Buscar o Senhor como um tesouro escondido. Quando nós estamos procurando um tesouro escondido, a fome some, né? As vontades, os desejos, os projetos somem, perdem a sua importância diante daquela busca. Isso é buscarmos o Senhor. O Senhor, pelo seu Espírito, nos leve a isso. Porque nós somos cristãos muito moles. Se não tem um ar-condicionado, a sala está muito quente, vamos cancelar a reunião. Se não tem carro para mim ir na reunião, então eu não vou. Se eu cheguei cansado do meu trabalho, não, nada de ler a palavra. Somos cristãos muito voltados para o conforto, né? E o anticristo, quando ele começar a perseguir a igreja vai ter que se esconder. Não vai ter mais conforto. Não vai mais poder comprar, nem vender. Acabou o conforto, né? Então, olha o prejuízo que temos por vivermos acostumados com uma vida de conforto material. Lá na frente, isso pode, se nós estivermos aqui ainda, isso nos será tirado. E se nós amarmos mais esse conforto do que o Senhor, receberemos a marca da besta. Porque só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. E só terá a marca da besta aquele que adorar a besta. Isso é um perigo extremo, irmãos. O nosso amor, a nossa devoção ao conforto, nos seus mais diversos aspectos. Mas, então, vimos aqui o que está relacionado o temor do Senhor.
Vou ler mais alguns textos com os irmãos. Vamos ver dentro desse tema Provérbios 15, 16. Não, 14, 27 e depois o 15. O 15, 14 e 27 primeiro, depois o 15 e 16. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha aí, irmãos, aqui está relacionado ao temor do Senhor. É fonte de vida para nós e nos livra dos laços da morte. O que nós lemos lá em Romanos 8? Porque o Espírito da vida te livra, te liberta da lei, do pecado e da morte. Vamos relembrar o que estamos estudando. Apocalipse 19. Dai louvores a Deus, vós servos, todos os que o temeis. Temor é fonte de vida. Sabe o que mais é temor do Senhor, irmãos? Veja aí agora Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Temor do Senhor também é fonte de contentamento. Por isso nós entendemos quando Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque considerei tudo como esterco, como refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. Quem quer o tesouro de Paulo? Cristo. Temor é fonte de contentamento. É isso que ele proporciona para nós. Agora vamos em Isaías. Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui está, o profeta está falando sobre o nosso Senhor Jesus e diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por isso que Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 Espíritos individualmente, são 7 faces do mesmo Espírito que nós estamos vendo aqui, né? Vamos lá? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. 7 Espíritos de Deus. Agora, é interessante então, como uma faceta desse Santo Espírito de Deus, nós temos o chamado Espírito de temor do Senhor. Então, a vida de Cristo, irmãos, porque nós somos selados com o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus que está na sua igreja, que está em cada um de nós que fomos regenerados, é o Espírito de temor do Senhor. E por fim, só mais um texto dentro deste contexto. Jeremias 32, 40. Jeremias, um pouquinho à frente. Jeremias 32, verso 40. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com de novo e colocarei o meu temor íntimo no seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa.
Então, o temor do Senhor nos leva nos guarda, melhor dizendo, de nos apartarmos dele. Não é isso que o profeta está dizendo aí, né? O Senhor está dizendo através do profeta: colocarei, porém, o meu temor no seu coração, para que eles nunca se apartem de mim. É interessante que o início do verso 40 diz: farei com eles uma aliança eterna. Que aliança eterna é essa? Hebreus escreve: aliança no sangue do nosso Senhor. Aliança realizada pela obra de Cristo lá na cruz. Essa é a aliança eterna. E olha como que esse texto que nós estamos lendo aqui agora, ele amarra com os demais textos que estávamos falando, principalmente o de Isaías. Veja aí o verso 39. Dar-lhes-ei o coração em um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Dar-lhes-ei um só coração. Está falando o quê? Da unidade em Cristo Jesus. E colocarei lá nesse coração o quê? Meu temor, para que nunca se aparte de mim. Então colocarei lá o meu espírito, para que nunca se aparte de mim. O Senhor diz assim em João: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. O Pai confiou elas a mim, e eu de modo algum as lançarei fora. E ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Isso significa: eles nunca se apartarão de mim. Irmão, você está com medo de repente você, na sua trajetória cristã, cometeu um erro, pisou fora dos caminhos do Senhor, está colhendo de repente os frutos disso, e muitas vezes achando: eu perdi a minha salvação, o que eu fiz é imperdoável, né? Eu não tenho mais condições morais de me achegar a Deus. Como que você lida com um texto desse? Colocarei o meu temor no coração deles, para que eles não se apartem de mim. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tirar das mãos do Senhor as suas ovelhas. E muito mais importante, de modo algum lançarei elas fora, me apartarei delas. Então não meça a obra de Deus pela sua experiência. Meça a obra de Deus como tem que ser medida, pela palavra dele, porque ele é fiel à sua palavra. Vamos voltar em Apocalipse para caminhar para o final da nossa reunião? Temos aí ainda no verso 5: todos os servos, né? Os que temei. Essa é a marca do servo, o temor do Senhor. Aí diz assim: os pequenos e os grandes. É para nós motivo de muito cuidado, de não compreendermos a palavra de Deus, essa relação entre Deus e os seus servos, com uma relação igualitária. Lembre-se que o contexto aqui é servo, não é filho, é servo. Então, por exemplo, lá na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, o que é dito lá? A um confiou 5, a outro confiou 2, e a outro confiou 1. Então existe uma diferença que Deus, segundo o seu propósito, colocou nessa relação de serviço. A quem ele confiou 5, não é porque essa pessoa era muito boa, não. É porque ele capacitou para desenvolver 5. Aquele que ele confiou com 2, ele capacitou para desenvolver 2. E aquele que ele confiou 1, capacitou igualmente para desenvolver 1. Então, cada um, segundo a sua medida, a sua capacidade dada por Deus, deve desenvolver, deve servir a Deus. Por isso que aqui está dizendo:
tanto os grandes como os pequenos. Também essa questão de estatura pode ser colocada no sentido de maturidade espiritual, né? João fala isso, né? Filhos, filhinhos, né? Então pode ser colocado dentro desse contexto também, maturidade espiritual. Tem alguns cristãos que ainda estão começando a sua jornada, são ainda crianças que vão amadurecer. Alguns já têm uma jornada um pouco à frente com o Senhor, já tem um grau de maturidade, e outros um grau ainda maior de maturidade, assim como numa família. Você tem o caçulinha, você tem o filho primogênito, não é verdade? Então, este é o contexto. Vamos abrir lá para terminarmos, Mateus 25, 14. Mas lembre-se, irmãos, tanto os grandes como os pequenos, temor do Senhor. O temor está no coração, tanto dos grandes como dos pequenos. Mateus 25, 14. O irmão que encontrou, leia para nós. Mateus 25, 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Pode continuar. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Tá bom aí, Fernando. Voltou o Senhor depois de um tempo, ou seja, o Senhor ia se ausentar. Significa isso? A realidade que estamos vivendo hoje. Embora sejamos unidos com o Senhor numa só vida, Ele está exaltado nos céus e a sua igreja está aqui na terra. Então Ele se ausentou, digamos assim, por um determinado tempo. Mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, o que Ele vai fazer? Qual foi a primeira providência da volta desse Senhor aí? No texto que nós estamos lendo. A Fernanda acabou de ler. Voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Por isso, o Espírito de Deus, através de Paulo, disse assim: todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestarmos contas do bem ou mal que fizemos por meio do nosso corpo. Continuemos a leitura. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre o gosto do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque o todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem,
até o que tem será tirado, e o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nessa passagem, nós vimos que 2 servos foram fiéis, ou seja, eles andaram fiéis à medida que o Senhor concedeu. E aí nós viemos agora com uma reflexão nossa, irmãos, para nós. Não estou colocando a questão filiação, porque só pode ser servo de Deus quem é filho dele. Então, estou presumindo, superando essa questão, filiação. Estou falando de serviço. Nós, enquanto servos de Deus, temos sido fiéis à medida que Ele nos deu, o comissionamento, ao serviço que Ele nos deu. Saiba os irmãos, saiba eu, que todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Nós somos filhos, mas também somos servos. E aí nos perguntamos, temos buscado o Senhor para saber que função é essa? No que Ele nos quer usar? Ou nós temos nos contentado com a vida de banco de reuniões? O que é a vida de banco de reuniões? Eu venho nas reuniões, ouço a palavra, vou para a minha casa. Volto para a reunião, ouço a palavra, vou para a minha casa. É essa a rotina. Tiago diz assim, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser ouvintes praticantes. Todos nós somos, pelo Espírito de Deus, habilitados no serviço ao Senhor. Em outras palavras, recebemos talentos da parte de Deus para serem desenvolvidos. E se não estamos desenvolvendo esses talentos, nós nos encaixamos em qual desses 3 aqui que acabamos de ler? No último. Aquele que recebeu um talento, né? O Espírito de Deus, irmãos, ele é tão sábio, porque se ele colocasse essa parábola que o de 5 não desenvolveu, sabe o que as pessoas diriam? Ah, mas claro, né? 5 é muita coisa, ele não ia conseguir desenvolver muito. Mas o Espírito de Deus colocou no de 1 talento. E esse de 1 talento chegou cheio de reverência, digamos assim, cheio de razões e desculpas, as mesmas que nós damos para o Senhor diariamente. Senhor, não fiz porque não deu tempo, não fiz porque minha família tomou meu tempo, não fiz porque estou passando por problema, não te sirvo por isso, não te sirvo por aquilo. São as várias desculpas que diariamente estamos tentando dar ao Senhor. Mas o que o Senhor disse para esse servo? Servo inútil. É um servo, mas sem utilidade do Senhor. Que coisa terrível. Então, no dia do tribunal de Cristo, nós compareceremos perante Ele, porque o julgamento, segundo Pedro, começa pela casa de Deus. Deus vai julgar a sua família primeiro, para depois Ele julgar o mundo. A palavra diz que tem o tribunal de Cristo, mas tem o tribunal do grande trono branco. Então, antes de Deus julgar o mundo no tribunal do grande trono branco, lá em Apocalipse 21, Ele julgará a sua casa, ou seja, todos os seus filhos. Não para a questão de salvação ou não salvação, essa questão está resolvida, mas para a questão de fomos fiéis à medida que o Senhor nos concedeu. E não pense em usar aquela desculpa, mas irmão nenhum disse para mim o que eu tinha que fazer. Eu não fiz nada. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Ele é o cabeça da igreja, Ele que exerce esse governo. Só para terminar, 2 Coríntios capítulo 12. Verso 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Perdão, é 1 Coríntios 12, perdão. É 1 Coríntios 12, 1. Eu falei segundo, né?
Então vamos de novo. 12:1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Dons do Espírito aqui estão relacionados ao quê? A função que nós temos no corpo de Cristo. Tá. Avançando aí, né? Vamos para o verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Veja que o Espírito aí está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Vamos de novo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, ou seja, todo o serviço, todos os dons são do Espírito e Ele realiza. Mas como que Ele realiza? Distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Então todo o operar do Senhor no seu corpo, no que se refere ao serviço, é mediante os dons que Ele concede à sua igreja, para que sejam desempenhados. Mas quem concede? O Espírito, Ele que dá. Não somos nós que escolhemos a cada um, o Espírito dá segundo lhe apraz, né? E Ele dá individualmente. Então a nossa irmã mais jovem aqui é a Jaquinha. Creu no Senhor, o Senhor concedeu a ela dom por meio do Espírito. Para ela, não vai adiantar o Jonathan querer exercer, porque foi para ela. A cada um Ele concede, o Espírito de Deus, Ele concede e Ele concede individualmente, para que cada um coopere para a edificação do corpo, né? Vamos avançar só um pouquinho aqui. Veja aí o verso 21. Não podem os olhos... Perdão, antes vamos no verso 12 aqui, para entendermos o contexto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em outras palavras, Cristo tem um corpo, e cada membro que compõe esse corpo tem uma função individualmente dentro desse corpo. Agora vamos para o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Quem é a cabeça do corpo de Cristo? É o pastor? Se você for lá em Efésios, você vai ver o seguinte, Efésios capítulo 1. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então a função de encabeçamento da igreja, do corpo, é de Cristo. Claro que existe um corpo de presbíteros que são da parte do Senhor, aqueles encarregados com essa função de presbitério, de exercer um governo sobre a igreja a partir do cabeça que é Cristo, não por eles mesmos, tá? Então vamos continuar a leitura. Eu sei que os irmãos já estão cansados, mas já estão terminando. O que a cabeça está dizendo aí? A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. O pé, irmão, é aquele membro que anda escondido, né? Às vezes nós não cortamos as unhas, ele fica mais escondido ainda. É aquele que toca a terra, o mais surradinho. Você quer conquistar alguém, você não vai mostrar o seu pé para ele, né? Você vai mostrar outras partes, né? Que tem uma beleza maior. O pé fica por último. Depois que casou, eu nunca tinha reparado no pé dessa criatura, é feio demais esse pé, né? O pé fica ali escondidinho. Então o Senhor Jesus, Ele sendo todo autossuficiente, porque Ele é Deus, Ele poderia fazer a sua obra por Ele mesmo, sozinho. Ele se colocou numa posição de dizer assim, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. O Senhor quer usar todos os membros do corpo, até aquele dedinho, aquele pé com joanete, cheio de frieira, Ele quer usar todos os membros do corpo. Então cuidado, irmãos, que a desculpa está em nós, não está no Senhor, está em nós, e isso será cobrado.
principalmente aqui na nossa localidade, no nosso local de reunião, na realidade da comunidade aqui, muitos membros do corpo inativos, contentes apenas com a vida do sentar e ouvir, sentar, ouvir, levantar e ir embora, sentar, ouvir, levantar e ir embora. E lembremos da exortação do Espírito de Deus por intermédio de Tiago: não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes. Amém? Então eu vou parar por aqui. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós continuamos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado por esta nota. O quanto é sublime para nós vermos que o Teu temor, o temor do Senhor produz vida, nos aproxima de Ti, Senhor. Como é importante para nós sermos encorajados quando é dito: vós, os que temeis a Deus, os servos de Deus, tanto os grandes como os pequenos, todos os servos trazem essa marca do temor do Senhor, que é para o desenvolvimento da nossa salvação, Senhor. Nos traz esperança, nos traz vida, nos livra dos laços da morte. Graças te damos por isso, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é perfeita, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que uma adaga de 2 gumes. É a Tua palavra que vai penetrar no mais íntimo do nosso ser e vai produzir o resultado que lhe apraz, separando aquilo que é natural, as intenções, os pensamentos e propósitos do coração, do que aquilo que realmente é espiritual. Prevaleça com o que é espiritual em nós, Senhor, e salva-nos de nós mesmos. Esta é a nossa oração, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.